Entrevista. Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a este espaço de entrevista nesta tarde de quinta-feira no Rádio Clube de Angra. Começa amanhã no auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, Paredes Meias, também com a Academia da Juventude e das Artes, o primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro, Educação, Cérebro e Mente. Esta é uma organização da Olhar Poente, que vai juntar um conjunto vastíssimo e extraordinário de convidados na próxima sexta e sábado, nestes dois ecossistemas de cultura e de pensamento da cidade da Praia da Vitória. É hoje nosso convidado o professor catedrático José Ornelas. Sr. professor, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado e um gosto de recebê-lo aqui na nossa Voz da Terceira. Igualmente, isto para mim é uma honra enorme, um prazer enorme estar aqui no Rádio Clube, que foi uma área que eu acompanhei de perto na minha juventude, quando era aluno do Liceu de Angra. Os meus colegas faziam programas aqui, o programa Os Vampiros e muitas outras coisas, por isso é um prazer enorme estar aqui consigo. Portanto, conheceu os cantos à casa? Há outra casa ainda antes do Sim, sismo, de certa forma. Depois tinha uma amiga pessoal que também trabalhou aqui muitos anos, a Dolores Rezende, e então às vezes vinha cá e ela mostrava muito, ela tinha uma apreciação especial pelos LPs aqui da rádio, e tive sempre uma ligação muito próxima na outra casa, exatamente. Sim, senhor. Sr. professor, entretanto a sua vida segue daqui, não é açoriano, não é? Sou açoriano, nasci nas Lajes. Muito bem, vamos então saber melhor isso. Exato, nasci nas Lajes. Aquilo que eu vou falar eu tenho ideia que era filho de militares e portanto que não era natural. Não, meu pai era militar, mas era de Cabo da Praia. Muito bem. Mas do Cabo da Praia. Foi naquela fase que foi quase obrigado a ter que aderir para se manter na meteorologia da base. Não, eu nasci nas Lajes e eu vou falar precisamente o quanto aprendi nesse percurso de um jovem, de uma criança que nasceu nas Lajes, na relação com um pai que trabalhava na base, a base das Lajes, a Sociedade Recreio Lagense, onde comecei a ver filmes de muito pequeno, muito jovem, e que me marcaram imenso. Hoje acho que se me posso considero-me um cinéfilo, tem a ver com essa experiência. Depois a Sociedade Progresso Lagense também tive a oportunidade de fazer teatro no Azório da Base, ou seja, devo muito, é um gosto também, como estar aqui na rádio. Vou falar, penso eu, pela primeira vez em termos académicos, mas já tive a oportunidade também de falar na Sociedade Progresso Lagense, que publicou a minha comunicação, uma coisa interessantíssima. Publicou a Sociedade, publicou a comunicação, então é o meu livro que eu mais estimo pela história, e por conseguinte vou falar como é que todos estes recursos que nós temos na comunidade, estas estruturas, as filharmónicas, o clube de futebol, o meu pai ajudou a criar a juventude nas Lajes. Exato. Por conseguinte, todas estas estruturas podem contribuir para o sucesso educativo, para a promoção do sucesso educativo. O meu tema vai ser precisamente como é que nós todos podemos contribuir para o objetivo do sucesso educativo. As nossas crianças açorianas são tão inteligentes e tão capazes como quaisquer outras do continente ou do mundo. Eu tenho uma experiência também nos Estados Unidos, porque fui fazer o doutoramento na Boston University, e então não há razão nenhuma para nós não atingirmos os níveis europeus do sucesso educativo, particularmente a escola obrigatória, ou seja, como um grande desígnio. Temos que ter como objetivo que todas as crianças até aos 18 anos frequentem e com sucesso a escola obrigatória, e depois aí decidirem se querem começar a trabalhar ou se querem ir para a universidade. O professor acabou de usar aí uma expressão bastante vincada, que é: não há motivo para nós termos os resultados escolares e educativos que temos, particularmente nos Açores, que ao nível nacional é de facto um indicador ainda chato. Aliás, muito recentemente saíram dados que indicam que a maior parte da população açoriana ainda só tem o 6º ano de escolaridade. Exatamente. O que é que tem falhado para que, de facto, apesar de nós estarmos a viver hoje
perante a geração mais qualificada de portugueses e também de açorianos. Mas o que é que tem falhado verdadeiramente no sistema para que ainda sejam tão paupérrimos os resultados, os indicadores escolares e educativos de Portugal e dos Açores em concreto? Bem, eu sou açoriano, mas não venho de modo nenhum aqui dar soluções mágicas, nem dar lições aqui aos líderes políticos, nem nada disso. Vou partilhar várias experiências, quer em São Miguel, quer noutras partes do país em que eu estive envolvido, em que conseguimos demonstrar que em muito pouco tempo conseguimos resultados muito positivos. Respondendo à sua questão, eu penso que a razão para que haja bons resultados educacionais na educação, é necessário que seja considerado claramente uma prioridade. Eu proponho para uma reflexão política nessa matéria, que é a região Açores ter como desígnio esse objetivo de atingirmos essa meta. A primeira meta dos escolares a nível nacional e depois ter a ambição também a nível da União Europeia. Não ficarmos só, claro, até podemos dar um salto e irmos com a meta europeia. Que conseguimos em outras áreas e também podemos. A razão é isso, e também liga-se com uma questão com a pobreza. Ou seja, a forma mais eficaz de nós também resolvemos duas coisas ao mesmo tempo, de resolver a questão da pobreza é através da educação mais rápida. Elevador social. A forma mais rápida, numa década, se houver uma clara definição estratégica e um desígnio, não pode ser um desígnio só da Secretaria Regional de Educação. Uma secretaria ou uma escola não pode resolver um problema deste sozinho. Tem que ser mobilização de toda uma comunidade, a região. Todos nós temos que contribuir para isso, todos nós. Por conseguinte, o meu trabalho é sempre muito de defender, por exemplo, nos sítios que tive a oportunidade de pôr em prática esta metodologia, que nós chamamos de uma metodologia ecológica, comunitária, para a promoção do sucesso educativo. O sítio onde nós trabalhamos sempre é no centro da comunidade, no Conselho, na Câmara Municipal, não dentro da escola, ou seja, centramos na estrutura política que engloba toda a comunidade, por exemplo, o Conselho da Praia, imaginemos que é agora este... E daí juntarmos todos os participantes que podem ter uma influência, quer as escolas, quer os clubes, por exemplo, o trabalho que fizemos em algumas freguesias, algumas cidades e freguesias em São Miguel, nós trabalhamos muito com os clubes. Foi muito, muito importante trabalhar com os clubes, com os treinadores. Os treinadores têm uma relação muito forte. Então, aquelas crianças todas, elas tanto eram pressionadas e envolvidas na escola para melhorar os seus resultados, mas chegavam ao clube, ao fim da tarde, para jogar e também tinham os treinadores a envolvê-los e a entusiasmá-los e a mobilizá-los para também atingir, inclusivamente alguns clubes, o Clube Santiago, por exemplo, tinha mesmo salas de estudo e tabelas de progresso dos resultados dos seus alunos, em que eles diziam assim, eu não tenho para onde me virar, eu vou para a escola, tenho que melhorar, eu vou para o clube, tenho que melhorar, vou para a Filarmónica. Filarmónica pode ser um outro fator fundamental. As crianças que vão para a Filarmónicas têm logo notas máximas em música. E isso pode depois ter um impacto nas outras disciplinas, como sabe, não é? Quando se tem motiva e influencia. Por conseguinte, é fundamental que as filarmónicas, que algumas têm até algumas dificuldades também de funcionamento e isso tudo, façam um recrutamento e as famílias envolverem as suas crianças nessas estruturas. Então concluímos que politicamente não tem sido a educação uma prioridade? Não, a prioridade pode ser, mas não é um desígnio, não é uma estratégia total. Por exemplo, eu aprendi isso quando estive a estudar na Boston University, aqui com uma bolsa da Secretaria da Cultura, dada em 79 pelo professor Reis Leite. Aprendi, houve um projeto muito significativo de resolver as situações de pobreza dos afro-americanos na zona periférica de Boston. E aquilo foi definido como uma estratégia total e investiu-se, a Câmara investiu financiamentos, as pessoas participaram, antigos colegas, tudo, e conseguiu-se em tão pouco tempo, 2 anos e meio,
até com aquelas experiências dos pais, não sei, troca de as crianças iam de uma escola para a outra para não estarem todas concentradas nas mesmas zonas problemáticas, conseguiu-se resultados. E nós também temos tido, por exemplo, falei em São Miguel, mas também tivemos experiência em Peniche, no continente ou em Oeiras, e sempre que fazemos essa intervenção total, não é um problema que se resolve na sala de aula, não é um problema que se resolve só na escola. Isto é um problema muito complexo que tem que envolver todos os sectores da sociedade. Por conseguinte, eu não estou a fazer uma crítica que não seja feita. Eu acho que as pessoas da Secretaria, isso tudo, têm esse gosto e esse objetivo. O problema é, não vejo que seja um desígnio, ou seja, que seja a prioridade principal, apesar de haver estratégia da luta contra a pobreza ou da educação, mas depois não se usa os recursos que existem. Nós, para resolvermos este desígnio com sucesso, numa década, por exemplo, nós temos que envolver as forças, quer as que vivem cá em primeiro lugar, os açorianos, que como eu e muitas outras pessoas que estão na diáspora do continente, e inclusivamente a diáspora norte-americana, que eu conheço várias pessoas que são especialistas nesta área e que teriam todo o gosto de contribuir com as suas sugestões, com as suas ideias, com o seu saber. Ou seja, isto não era uma coisa que era só feita. Eu há pouco tempo fiz uma entrevista para um colega da rádio na Califórnia e estava a contar um pouco essa história, e eles disseram, mas aqui, porque agora os portugueses, como sabem, não é agora, há 25 anos atrás, 30 anos, começaram também a investir na educação dos seus filhos. Então há uma geração muito ligada à educação, não é só à energia, nem a economia que às vezes vem cá, é também a educação. Muitas pessoas ligadas à educação. Muito bem. As escolas são espaços atrativos ainda hoje, as escolas portuguesas. Eu pergunto-lhe isso porque, enquanto pai já de duas crianças, facto de ir todos os dias buscá-los ou levá-los, e já no meu tempo era assim, enfim, não sou propriamente dos mais antigos, mas já no meu tempo era assim. A escola portuguesa é uma escola com grades logo à entrada, não é? Toda ela forrada de grades, parece uma coisa agressiva. Depois lá dentro há uma carga, há um horário muito apertado, um stress constante dos professores em debitarem os programas por cima dos miúdos. Tudo isto também precisava de ser de alguma forma repensado. A escola teria que ser um espaço mais aprazível, mais Sim, sem mais dúvida que também se pode investir mais na escola, mas muitas vezes acho que há um grande investimento dos professores. Os professores dão aquilo que sabem, mas os Açores têm várias coisas. Por exemplo, temos muitos professores. Eu fui professor na Universidade dos Açores, de formação de professores, e acho que foi uma fase nos anos 80 que nós formamos muitos professores de forma muito inovadora. O Departamento de Educação da Universidade dos Açores, depois, por várias razões políticas, deixou-se de formar, e há muitos professores e agora atualmente, estamos a começar muitos a ficar professores preocupados que vêm do continente para cá. Tudo bem, é excelente que venham preencher. No entanto, é preciso, não é só dar a volta à ilha, não é só ver as paisagens dos Açores, é preciso também fazer uma formação dessas pessoas que vêm, que não são locais, não é? E que não, sobre a cultura, sobre a língua, sobre a linguagem, não é a língua, a linguagem, sim. O sotaque, não é só o de São Miguel, também o nosso é diferente. Qualquer ilha tem. Também o nosso é diferente. Então há toda uma formação cultural, isso é fundamental, porque muitas vezes há crianças que estão a ser diagnosticadas com déficits cognitivos, que muitas vezes são déficits comunicacionais, não são cognitivos, não são de deficiência deles, mas sim porque não são entendidos, não são compreendidos. Primeiro, isso é uma questão fundamental. Outra questão, também há a ideia, eu ouço muitas vezes os professores dizer que colocam uma questão que por vezes não está bem colocada, que é o que é que tu queres ser no futuro? Essa pergunta não deve ser substituída por outra, que é quais são os problemas que tu achas mais relevantes na tua vida atual? A discussão vai noutro sentido completamente diferente. Quantos problemas? Então dizem muitas vezes, muitos jovens açorianos dizem que querem ser ou lavradores, nos rapazes, ou pescadores, mais lavradores, gostam muito de ir às 4 da manhã para o campo, ou então as raparigas cabeleireiras.
Mas essa pergunta não está bem, porque essa pergunta fecha, não abre. Acha que é necessário fazer... Por norma, a primeira resposta é ser como ao pai ou como à mãe, não é? Exatamente. Ou seja, são os exemplos. Até explicar, até um lavrador, muito bem. Então vamos falar sobre o que é que se pode fazer e investigar no campo. O que é que se pode fazer e investigar? Não é fechar. Este que é ser lavrador vai ficar pelo caminho. Não vai passar do 6º ano ou do 7º ano, vai reter. Não. Eu fiz várias visitas de estudo que era para não só saber o que é que, por exemplo, na terra se faz ou numa instituição, mas que atividades especializadas existem em cada uma dessas estruturas. Por exemplo, na terra, o que é que se investiga em termos da agricultura, em termos do desenvolvimento, em termos da pesquisa, que é aqui na Universidade dos Açores, pode-se ir ali à universidade e os colegas explicarem, despertarem a curiosidade, despertarem o interesse, não é? Nós temos que saber despertar o interesse. Mas, como eu estava a dizer, volto novamente, não pode ser feito só na sala de aula. Por exemplo, nós, na investigação que fizemos, é fundamental as crianças, essas que têm algumas dificuldades, não é? Também terem acesso a atividades extracurriculares fora da escola. Muito importante. Por exemplo, a diferença é substancial. Se uma criança tem atividades extracurriculares fora da escola, os resultados são significativamente melhores. Por isso, muitas vezes são vamos dizer, a classe média ou as pessoas com mais capacidades é que conseguem fazer isso. É preciso também dar a estas crianças essa oportunidade. E pode ser coisas simples, como eu disse, o clube de futebol pode ser uma forma. Não quer dizer que sejam, mesmo se for paga, a ação social tem que apoiar também isso, tem que apoiar as atividades, porque é muito significativo. Porquê? Porque se for as atividades extracurriculares feitas exclusivamente na escola, há sempre a tendência do grupo fechar sobre si próprio. Imagina que é uma zona com problemática, que é uma zona com dificuldades económicas ou um bairro social, eles vai ficar fechado. Se ela vai para uma atividade extracurricular fora da escola, vai conhecer outras crianças, vai conhecer outras pessoas. Isso é fundamental. Por isso é muito importante para se resolver esta questão educacional, é isso que eu vou dizer no Congresso, voltando ao Congresso, é precisamente uma ideia para o Conselho. Conheço relativamente bem o Conselho da Praia, onde cresci, e isso aconteceu comigo. Eu tive essa sorte, andei na escola primária da base, conheci crianças dos bairros daquela zona, da periferia da base. Depois fui, como já disse, o cinema, muito Osório, não sei se ouvi falar no Osório. Eu sou apenas do tempo infeliz em que desmantelaram. Claro, exato, foi fundamental o Osório. Então nós já víamos às vezes 3, 4 filmes por semana. Isso é uma coisa de uma oportunidade. Mas agora vamos dizer, mas agora já não há. Não, mas ainda há as filarmónicas, há atividades culturais várias e muitas outras coisas que há novas agora, que não havia naquela altura. Naquela altura era um período, eu cresci num período da música na praia, da Riviera. Todas aquelas coisas que nós tínhamos cá e que muitos dos LPs que vinham diretamente da América. Mas agora também, eu tenho acompanhado, dentro do possível, nós estamos a viver um momento também, por isso acredito que é possível fazer esta mudança na educação, estamos a viver um momento muito rico de atividades, são livros que são apresentados, não sei se nota como, livros que são apresentados, iniciativas que são tomadas, música, residentes, até temos agora, esta semana, se não me engano, um Prémio Nobel da Literatura que vai ter uma relação e vai falar sobre a escrita criativa e essas questões todas. Há aqui qualquer coisa de muito interessante que está a acontecer. Mas, entretanto, as gerações mais novas estão cada vez mais agarradas às novas tecnologias, às novas ferramentas que os isolam e que os colocam apenas no mundo virtual com grande dificuldade de adaptação. Que amanhã também depois da manhã vou falar, é uma mesa redonda sobre isso. Temos que saber, as novas tecnologias podem ser um instrumento auxiliar fundamental para dar esta reviravolta. Não pode ser a opção, fixados nisso, mas como há um instrumento auxiliar. Não é? No ensino superior nós estamos a fazer boas experiências já nisso. Eu, pelo menos nas minhas aulas, tento integrar muito, mas
dando sugestões. Vamos pesquisar aqui em conjunto, utilizando o telemóvel, que agora são mais tão sofisticados como um computador, um iPad, Claro. ou a inteligência artificial. Agora vamos pesquisar isso, vamos lançando estímulos interessantes para eles pesquisarem em função daquilo que estamos a fazer. Não deixar espaços vazios em que eles voltam para os seus esquemas. Mas vamos utilizar aquilo que eles têm disponível. Mas isso não pode, lá está, esse também é um trabalho que não cabe só à escola, ou a escola, aqui entendida em sentido lato, inclusive a escola superior, digamos assim, é fundamental que em casa haja também estímulo a que essas ferramentas sejam utilizadas não apenas para estarem no YouTube, ou para estarem em jogos, enfim, não é? Exato. Sim, também, e também é preciso que liga com a casa, trabalhar com as famílias. Outra área que nós temos feito coisas incríveis, não é só com a associação de pais, isso é muito restrito, são aqueles mais ativistas. Sim. Fazer reuniões com as famílias, alargado. Nós fizemos, nas cidades onde nós implicamos este modelo, reunimos freguesia a freguesia e até dentro da freguesia zona, com as famílias todas ligadas à escola. Empoderar as famílias. Ensinar-lhes técnicas que ligam-se com a digitalização. Por exemplo, as famílias às vezes estão muito ansiosas por causa dos resultados. Muitas delas não passaram do 6º ano, né, da 6ª classe. Claro. E depois não têm forma de poder ajudar os filhos. Muito ansiosas de que não conseguem ajudar na matemática, mas eles não têm outras técnicas que podemos ajudar. Não é eles ajudarem a resolver a matemática, mas podem envolver os filhos, por exemplo, quando eles chegam a casa, eles comunicarem e ensinarem-nos o que é que eles aprenderam. Ao contrário, e isso faz... Olha, eu gostava muito de que me contasses o que é que aprendeste em história. Que engraçado, romanos e tal, mas então, fazer perguntas de estimulação. Ou até mesmo, há colegas que vão mais em pormenor, quando vão fazer compras no supermercado, eles fazem a lista, conforme a idade etária, não é? Fazem a lista, localizam, aprendem a escrever, ou seja, são tudo coisas que as mães podem fazer. Ou seja, para sair daqui. E também utilizar, vamos fazer aqui uma pesquisa. Estás a fazer isto, vamos pesquisar. Não sabes resolver esta questão da matemática, ela não precisa ela dominar, pode sugerir, vamos pesquisar como é que se resolve esta equação. Vamos pesquisar o que é. Estás aqui a estudar biologia, uma bactéria, um vírus, assim com um nome esquisito, uma diferença entre uma bactéria e um vírus. Diferença e bactéria, vamos ver o que é. Tentar não cortar, porque essa questão de proibir a digitalização não vai resultar, porque isso é a mesma coisa de que, lembra-se, não é do seu tempo, no meu tempo a grande revolução não era o telemóvel, era uma máquina de fazer contabilidade, contas altamente sofisticadas. Apareceu a primeira vez, tinha todas as equações. Também tentaram-nos proibir a utilização dessa máquina e depois aceitaram. Antes dessa máquina era uma réguazinha que tinha umas coisas especiais que a gente conseguia resolver. Sempre houve estes instrumentos que são auxiliares, mas que não quer dizer que se tenha que pôr... Tudo usado com conta, peso e medida, claramente, não é? Não, e utilizar como ferramenta auxiliar, como eu defendo, por exemplo, a inteligência artificial. Isso é um desafio grande, não é? Inteligência artificial, mas vou dizer, a inteligência artificial pode também ser um excelente instrumento auxiliar, não é para comandar, não é para substituir, não é para fazer os trabalhos de casa, não é para fazer as teses de mestrado ou doutoramento, não é nesse sentido, até porque isso não resulta que nós, professores, já estamos a ser formados, detectamos imediatamente. Claro. Se é feito por um pai, se é feito por um estrangeiro e se é feito por inteligência artificial, conseguimos. Mas há outras coisas que são extremamente interessantes, tirar dúvidas, que eles podem tirar uma dúvida que seja um ponto de partida, se for um professor, se for um colega, uma mãe, ponto de partida para aprofundar, para ir mais longe. Não quer dizer que fique só ali para aquela... Não temos alternativa de pôr de lado esses instrumentos. Não podemos deixá-los também tornar-se em verdadeiras dependências. Professor, tem-se, enfim, depois da pandemia de Covid-19, das aulas à distância, de tudo isso, tem-se falado muito na questão das aprendizagens, da recuperação das aprendizagens. A minha pergunta é, passou a haver mais facilitismo? Do ponto de vista das normas, da não retenção, da tentativa de não retenção de alunos administrativamente, por uma questão estatística? Acho que essa preocupação parte de um princípio
por vezes é discutível, que é que no período do Covid que não houve aprendizagem boa e suficiente. Eu tenho dúvidas sobre isso. Houve aprendizagens, muitas outras. A aprendizagem é de uma complexidade enorme e pode ser de uma diversidade enorme. Para já, houve muitas aulas online, pela televisão, e também aprenderam outras coisas. Eles também aprenderam outras coisas. Até muitos professores diziam que eles tinham regressado do Covid, com uma palavra que é muito utilizada na escola, mais maduros. Pareciam pessoas mais maduras, mais crescidos. Então é interessante, de antes eram criticados por não serem maduros. Agora estão mais maduros, é de aproveitar. Claro. É de aproveitar. Por conseguinte, houve muitas aprendizagens, mesmo fechados em casa, com a família, a resolver problemas, a encarar a sobrevivência no enclausuramento, no restrito. Muitas famílias foram muito criativas, utilizavam para ver filmes em conjunto que não tinham tempo para ver, ouviram muitas músicas, ouço histórias incríveis de ouvirem músicas do tempo delas que eles não tinham oportunidade. Aproveitaram, então, essa questão. Não há uma razão muito grande para se pensar que aquilo é um período branco ou um período vazio, não. A aprendizagem é como a inteligência artificial, temos que aproveitar as aprendizagens positivas e o crescimento psicológico que as pessoas fizeram. Outra coisa que se liga a isso, que eu gostava muito brevemente, é também, fala-se da saúde mental dos jovens. É engraçado, muito breve, o Covid, quando se disse no Covid, disse assim, os jovens podem ter problemas, porquê? Porque não estão a ir para a escola, não estão a conviver com os seus colegas, não estão a sair, não estão a mobilidade, ou seja, tudo questões sociais, de caráter social. Depois, passado um ano ou um ano e meio ou 2 anos do Covid, não se centra nas causas que se identificou, que são causas relacionais e sociais, mas problemáticas individuais. Aquela criança tem um problema de doença, de saúde mental. Acho que isso é um erro de análise. De facto, houve consequências, demonstra como a nossa espécie é sensível à comunicação, por exemplo, claro. A máscara, da comunicação verbal e não verbal, a relação, não ter os colegas para brincar, isso tudo. Mas as soluções também têm que ser esse nível e não pessoalizar, individualizar o problema. Acho que esta discussão de que está a haver mais problemas de saúde mental nos jovens é uma discussão que me preocupa bastante, porque pode levar mais um pretexto para o isolamento e para a psicopatologização de um comportamento que é normal. Então o que é que se deve fazer? Trabalhar pedagogicamente. A escola é protetora, é um protetor de saúde mental. A pedagogia é um excelente protetor. Uma escola, como você disse, dinâmica, participativa, envolvente, virada para o exterior, isso tudo, promove a saúde mental. Diga-me, estamos mesmo quase a terminar o nosso tempo, é pena, e também não lhe quero esgotar aqui tudo o que tenha para dizer. Espero que a audiência não esteja a ouvir. Mas essa questão dos problemas mentais, e de facto no caso particular dos Açores há cada vez mais crianças com problemas de autismo, cada vez mais. A escola inclusiva que está criada é a verdadeira a efetiva resposta que as crianças, quer as com problemas de necessidades educativas especiais, quer as sem essas necessidades, o cenário, o modelo é de facto o melhor, aquele que permitirá melhores resultados, melhor integração, ou pelo contrário? Eu acho que os princípios e valores dos direitos humanos da integração da escola inclusiva são corretos. No entanto, é um processo contínuo, não é uma coisa que se resolva imediatamente. As pessoas dizem que têm falta de recursos, sem dúvida. Eu, por exemplo, nessa discussão sou sempre um grande defensor de que, se queremos uma escola inclusiva, temos que pôr todos os recursos que existem na área de educação especial na escola para ajudar a integrar, ou seja, não pode ser um professor que integra várias problemáticas. Isso é fundamental. Por conseguinte, é um processo em curso, mas que é irreversível, vai continuar, mas que não está esgotado. Não está esgotado. Temos que explorar novas ideias, ouvir os professores, mas é preciso mais recursos. Sem dúvida, numa sala de aula, se tem uma criança autista, provavelmente tem que ter um suporte.
E não quer dizer que seja necessário contratar mais pessoas, mais psicólogos, mais... Muitas vezes o problema da escola é a fragmentação. Esta falta de resultados, nós temos muitos recursos que estão fragmentados, estão atomizados. É preciso, se houver o desígnio, quando há um desígnio ou uma guerra, vai todos os recursos para o mesmo objetivo. Em São Miguel, uma das coisas que tivemos muito sucesso foi, tivemos o apoio total da ação social e dos apoios domiciliários, ou seja, a ação social e aqueles técnicos de apoio domiciliário que complementava a ação social dentro da própria casa, até nos trabalhos de casa. Ou seja, a integração Agora, cuidado, é preciso... Uma coisa são as crianças com necessidades especiais, outra coisa são os novos diagnósticos facilitistas que por vezes são feitos de doença mental. Eu acho que não há mais doença mental nos jovens, como também não há na sociedade em geral. Há, acima de tudo, uma dificuldade de comunicação. E estar na escola, participar na escola, na atividade social da escola, no recreio, na sala de aula, isso tudo é a melhor promoção da saúde mental. Sr. Professor, uma palavra para a importância, enfim, ou como queira adjetivar, da realização de um congresso desta natureza e com um painel tão interessante, tão extraordinário, de conhecimento, de intelectualidade, que a Olhar Poente, uma simpática IPSS nascida na Vila Nova, não é? Do Sérgio, acaba por conseguir promover aqui estes próximos 2 dias na Praia da Vitória. Eu queria dar os parabéns à associação e ao Sérgio em particular, porque foi ele que me contactou. Acho que é uma iniciativa extraordinária. Fico muito satisfeito porque estava a ver muitas coisas nas artes, na cultura, na música, e falta a parte da ciência. É também necessário criar essa dinâmica. E depois, para mim, isso é maravilhoso, esta iniciativa. Como disse, é a primeira oportunidade que tenho de falar no concelho onde nasci, na terra onde nasci. Por isso, olha, estou muito satisfeito e acho que isso é um bom princípio, um bom contributo, com apoio. Também queria aqui realçar uma coisa. Este congresso... O Sérgio me disse que tinha do apoio da FLAD, da Fundação Luso-Americana. Eu fiquei satisfeitíssimo com isso. Eu não conheço muitos outros tipos de apoio. É preciso não esquecer que a FLAD existe, vive, e todo o seu financiamento vem da base das lajes. Tudo o que seja, nem que seja um pequeno apoio, que seja dirigido a um concelho, à população que vive junto à base e que deve ser beneficiada em primeiro lugar. Acho que aqui está uma ideia genial e um bom potencial para nós investirmos em grande, por exemplo, na melhoria dos resultados escolares no Concelho da Praia, com um grande apoio da Fundação Luso-Americana. Claro que sim, é isso que todos queremos. Amanhã e sábado, no auditório do Ramo Grande e na Academia da Juventude e das Artes, há bilhetes disponíveis, bilhetes apenas por uma questão de controle de interessados a assistir. De facto, é um conjunto vastíssimo de painéis, de mesas redondas, de workshops. Professor catedrático José Ornelas, muito obrigado mais uma vez por este bocadinho que dispensou a Rádio Clube de Angra. Será também um gosto poder ouvi-lo nestes 2 dias, neste primeiro congresso insular Olhar o Futuro, Educação, Cérebro e Mente, uma organização da Olhar Poente. Todas as informações disponíveis através da plataforma congressoinsular.olharpoente.pt. Boa tarde. Muito obrigado. Entrevista.